Olá, amante da arte e cultura. Estou falando hoje aqui do saguão do Museu de Arte Moderna de Nova York, mais conhecido como o MoMA. Estou aqui no salão, conhecido como Projeto. E aqui ao meu lado está Tadaskia, que tem uma exposição maravilhosa e ela vai falar para a gente um pouco dessa exposição, da sua inauguração aqui em Nova York. É a primeira vez que Tadaskia está apresentando seu trabalho aqui em Nova York. Tadaskia, em nome da TV Start de São Paulo, quero agradecer imensamente por essa entrevista. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre quem é a Tadaskia, onde que a Tadaskia nasceu, onde que ela cresceu, onde que ela se formou e principalmente a influência das mulheres na sua vida e também, claro, no seu trabalho. Sim, bem, prazer estar aqui conversando com você. Eu nasci em Santíssimo, na zona oeste do Rio de Janeiro, e estudei artes visuais, licenciatura na UERJ, depois fiz mestrado em educação na UFRJ. Bem, estamos aqui na minha primeira exposição individual em um museu, e é a minha primeira vez fora do Brasil também, expondo, né, individualmente fora do Brasil. Fale um pouco das mulheres na sua vida, que são, sim, foram importantes e assim, uma influência super positiva no seu trabalho, na sua maneira de fazer os desenhos. Sim, tem muitas mulheres que influenciam, né? Acho que não teria como nomear todas, mas uma delas, as principais, são as mulheres da minha família, inclusive a minha mãe, Helenice Guarani, que aparece no texto, e a minha tia, Gracilene Guarani. E elas falam uma coisa bem importante para mim, enquanto eu estava desenhando na quarentena, em 2020, que é cor, né? Colocar mais cor é adicionar vida. Então, para elas tem uma relação importante entre cor e vida. Acho que dá para perceber um tanto de como a cor aparece aqui, como a cor, a linha também, a forma, né, vai se modificando. Tem essa transformação da ave preta mística em muitas coisas. Uma hora aparece seres celestiais, outra hora aparece montanha, seres do fundo do mar, seres desconhecidos, seres um pouco conhecidos. Então tem essa multiplicidade de leituras. Interessante. Você falou de cores, né? A gente observando aqui essa instalação maravilhosa, se a gente for usar uma analogia até do futebol, você acabou até marcando um gol de placa nessa sua estreia aqui em Nova York, que essa instalação é fantástica, inclusive recebendo altos elogios pela mídia local. Eu lendo algumas coisas sobre você, estava no hospital e uma enfermeira te deu um livro, você tinha 11 anos, e esse livro acabou te influenciando positivamente bastante. Você pode falar um pouco para a gente sobre esse livro de contos de fadas francês? Sim, na verdade esse livro ele despertou meu interesse na leitura. Eu sinto que a conexão está mais nesse universo da leitura, que eu me aproximei da leitura e da escrita a partir desse momento que eu tinha 11, 12 anos. Mas depois desses 11, 12 anos eu nunca mais vi essas fábulas, nunca mais tive contato com nenhum tipo de fábula infantil, né? E depois, em 2022, eu retorno esse meu interesse de publicar um livro. Então, o interesse de escrever sempre esteve comigo, mas de publicar um livro era algo que estava ali no mais profundo do meu eu, sendo que eu não tinha tido até então nenhuma oportunidade de publicar. Então, por isso que eu chamei de livro de páginas soltas, se vocês derem uma olhada. Ele tem essas páginas que são soltas, né? Porque também foi o jeito mais, digamos, o jeito que eu vi de poder viabilizar a publicação de um livro sem depender de editora ou qualquer outra. E como que você trabalha a poesia e os seus desenhos? Vai depender do livro. Esse é o meu primeiro livro, mas eu tenho outros livros. O meu segundo, inclusive, se chama Lua Coelho Negra. E aí estão vindo outros.
mas depende muito do livro. Esse livro eu fiz em momentos separados. Primeiro eu fiz os desenhos, depois eu fui fazendo os textos. Mas com a Lua Coelho Negra, por exemplo, primeiro eu dei o nome do livro, depois eu fiz os desenhos, depois eu fazia os textos e ia misturando. Mas esse daqui foi mais assim, primeiro os desenhos e depois o texto. E o texto, se vocês também derem uma olhada, a quem puder vir aqui, né, também, vai perceber que o desenho não explica o texto, nem o texto explica o desenho. Então, é uma questão de interpretação de quem está lendo e vendo esses desenhos. Uma leitura livre, digamos assim. Uma leitura livre. E quem que descobriu a Tadaskia? Quando eu comecei a me entender como artista foi aos 18 anos, eu ingressando como cotista na UERJ, e lá eu tive contato com muitos outros artistas. Então ali a gente ia falando, a gente ia se mostrando os trabalhos, eu também ia participando de coletivas. Certo. Então isso foi acontecendo no fluxo da vida. Dessa interação na faculdade. Como estudante também. Quando foi feito o seu primeiro trabalho numa galeria? Porque eu sei que agora você tem uma parceria com uma galeria de São Paulo, que tem filial no Rio, ou do Rio que tem filial em São Paulo, e é muito importante que eles até levaram o seu trabalho para a Europa. E me fala um pouco dessa sua conexão com essa galeria, como que foi feita essa conexão? Sim, eu acho que a conexão, porque tem isso, né? Tem o trabalho da artista, que é um trabalho mais institucional, que tem essa importância, né, de estar em museus, em centros culturais, em espaços culturais de conversa pública, onde o trabalho também possa ser exibido de maneira pública. E tem esse lado mais comercial do trabalho, que para algumas artistas, para a maioria, né, é importante também viabilizar, que costuma ter essa entrada dentro de coleções privadas. Então a galeria ela costuma trabalhar nesse entre as instituições públicas e coleções privadas. Eu comecei a ter uma relação com galeria lá em 2019. E aí tive também participações com galerias na Europa. E aí agora estou sendo representada, depois de um ano ficar sem galeria, porque eu fiquei sem galeria também. E agora estou sendo representada pela Forte da Loi Gabriel, que tem né, sua sede em São Paulo e tem o seu outro estabelecimento no Rio de Janeiro. Eu li também que você mostrou seu trabalho na Bienal de São Paulo. Como é que foi a reação do público e do crítico em geral ao seu trabalho? Porque, como eu coloquei antes, os críticos de arte aqui em Nova York elogiaram você assim esplendorosamente. Como é que foi a recepção pública e do crítica na Bienal o ano passado de São Paulo? Foi com a Bienal eu sinto que muitas oportunidades começaram a surgir, né? Porque, não sei, eu tinha uma sensação de que algumas instituições ainda não me conheciam, né? Inclusive eu não tinha tido ainda a oportunidade de fazer uma exposição individual numa instituição museal no Brasil. E aí depois eu tive essa oportunidade de fazer num centro cultural, Galpão Bela Amarela, na Maré, que não é um museu, que é um espaço cultural. E essa é a primeira exposição que eu estou fazendo em um museu. Então eu sinto que com a minha participação na Bienal foi possível que curadores de outras partes do mundo, inclusive aqui em Nova York, puderam se aproximar mais do meu trabalho. E aí é ótimo, né, que vai surgindo esses convites, né, as pessoas vão vendo que eu não só faço trabalhos com desenho, mas também com escultura, com fotografia, que eu escrevo, enfim, que eu tenho um interesse ampliado, assim, digamos, nas artes visuais. O que passou na tua cabeça quando você recebeu a notícia? Tadaskia, você foi convidada para ir no MoMA, no Museu de Arte de Nova York. Foi isso. Foi assim, entre susto e alegria, e também eu trabalho muito, né, então eu fiquei feliz, me senti agradecida pela oportunidade, porque é tanto trabalho, são tantos anos acreditando no que eu faço, assim,
Então, tantas pessoas também acreditando no que eu faço. E para mim, a oportunidade de estar mostrando aqui no MoMA revela que é um trabalho realmente coletivo, de anos e anos e anos pensando a população negra, trans, enfim, indígena, porque faz parte da minha história, né? Todas essas populações, todas essas pessoas. Certo. Porque é isso, né? Se a gente for ver, entender quantas são as artistas trans, negras, enfim, que estão participando de exposições. Então, mulheres negras, enfim, se a gente for fazer o recorte ainda é muito pouco, né? Mas esse pouco que acontece, né? Digo mais no sentido de quantidade mesmo do que qualitativo. Não acontece do mesmo jeito que como uma artista da música, Certo, ok, nem como ok. uma artista de cinema. Ok. Eu acho que é diferente. Eu sinto que as pessoas têm um contato maior com o meu trabalho, com o que eu faço, meu fazer artístico, do que comigo. Muitas vezes as pessoas conhecem mais o trabalho do que o rosto da artista visual, assim. Eu acho isso interessante, né? Como se tivesse esse mix entre aquilo que está escondida, mas também aquilo que está se mostrando, sendo apresentado. Então, eu gosto desse universo de mostrar e esconder. O que é tudo isso? Sankofa, Sim. a África, o Brasil, negritude. Sim, eu tive contato com Sankofa a primeira vez, assim, ouvi falar de Sankofa quando eu estava na UERJ, entrando como cotista, e teve uma palestra onde palestrantes de vários lugares, inclusive do mundo, falavam sobre temas que envolviam a negritude, envolviam pessoas e populações negras. E aí eu ouvi sobre Sankofa com 18 anos. E aí depois, quando eu estou voltando de Barcelona, e eu fiquei em Barcelona morando próxima de uma praça chamada Ocelets, que significa passarinhos. Foi minha primeira viagem cruzando o oceano e vendo a noite virar dia. Eu tive essa sensação como se eu fosse um pássaro, uma ave também. Okay. Então foi uma lembrança de liberdade e de como se os horizontes estivessem se abrindo, não só para mim, mas como se abrissem para outras pessoas. Então a ave preta mística, ela não é Sankofa. Okay. Até na história aparece, na ave preta mística, ela é como se fosse uma amiga, uma vizinha, uma parente, uma familiar no mundo da imaginação. Então ela tem as suas próprias características, que são características inclusive transmutadas. De vez em quando ela parece montanha, ela parece estrela, ornamento, sol. Ela tem essa confusão entre uma coisa e outra, meio divina e meio humana. Mas para mim foi importante relembrar Sankofa, porque Sankofa, inclusive, quando eu passava pelo subúrbio do Rio de Janeiro, lá pela zona oeste do Rio de Janeiro, você consegue ver um dos formatos, uma das formas de Sankofa que lembra um coração, né? E aí, de vez em quando, dá para ver essas formas aparecendo por aqui, mas eu sinto que elas se encaminham para uma outra coisa. Elas não se encaminham para dizer sobre Sankofa. É mais uma vizinhança, sabe? Uma redondeza imaginária. Ok. Nesse trabalho aqui no MoMA, eu sei que você trabalhou com a Thelma Golden, que é do Studio Museum do Harlem, um museu que infelizmente está fechado, eles estão reformando, mas um museu que eu já visitei várias vezes, assim. E como é que foi essa colaboração com o Studio Museum do Harlem? Maravilhoso, né? Um grande prazer. Eu me sinto, assim, num momento muito... sabe aquele momento especial que você só consegue agradecer? Falar, agradeço a oportunidade. Queria trabalhar com a Thelma há muito tempo, né? Porque ela é uma figura muito importante no universo das artes visuais e está acontecendo. A exposição também tem a curadoria da Ana Torok, então é a Ana Torok junto com a Thelma Golden. Então tem
essa oportunidade dessas duas instituições abrirem esse espaço para mim e acreditarem nesse trabalho que foi, inclusive, um trabalho feito sem esboço. Porque o museu, anteriormente no projeto, ele pede, né, um SketchUp, ele pede um esquema para saber como, né, para ter isso também para apresentar para outros departamentos. Mas quando eu chego aqui, eu não sigo nenhum esboço, eu não sigo nenhuma orientação a não ser aquela da mão livre. E eu começo o desenho com os olhos fechados, faço uma oração, uma prece para o mundo, para as coisas, entrego uma prece para entregar o desenho e vou fazendo. E, inclusive, esse desenho na parede, que se chama Brincando Animada 3, porque eu fiz na Bienal de São Paulo, eu fiz sozinha, né, e Deus, e as entidades, e os seres, e a imaginação toda, durante 15 dias. Em Curitiba também fiz sozinha. E aqui, pelo curto período de tempo, que foram 3 semanas, e pela dimensão, convidamos 5 artistas locais para preencher, para colorir. Então, eu faço toda a forma, né, do desenho é feita por mim, com carvão. Todo esse desenho, então, a forma foi toda sua? Toda minha, de forma livre, né? Uhum. Então, vou fazendo de forma livre, aí faço um pouco aqui, faço um pouco lá. E aí, não completo a sala num primeiro instante. Eu vou fazendo passo a passo. Okay. E aí, as artistas, minhas assistentes, que foram minhas assistentes, contribuíram com a coloração. E aí, foi a primeira vez que eu faço porque eu estava acostumada a fazer sozinha, a colorir sozinha, desenhar sozinha. Mas foi importante também abrir espaço, porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer em 3 semanas nesse grande espaço. Então, foi importante abrir, ceder um pouco do controle. Sim. Mas não abdicar de algumas orientações. Então, eu fiz algumas orientações. A primeira delas era que elas precisavam usar as cores, todas as cores. As que elas gostam, as que não gostam. E que no início era importante trocar de lugar. E aí foi isso. E aí, em alguns momentos eu via, e aí alguns traços eu fazia pequenas orientações, mas não queria ser a professora chata e nem controladora. Sabe aquela pessoa que fica... Você deu liberdade para colorir. Para colorir. Como se fosse um livro infantil de colorir, sabe? Você já tinha uma ideia, Tadaskia, do que você ia colocar nessa sala? Ou não? Você chegou aqui, você mencionou, você sentou, você fez a sua prece, você pensou, olhos fechados, e aí isso veio na sua mente ou já tinha alguma coisa pré-concebida? Isso em relação ao desenho Brincando Animada. Uhum. Em relação ao desenho da parede, porque já estava entendido entre a curadoria que seria um desenho feito nas paredes e que teriam esculturas. Certo. E o livro, né? Que o livro foi adquirido pelo MoMA, mas não é comissionado pelo MoMA. Porque tanto o desenho na parede quanto as esculturas foram feitas aqui dentro dessa sala e comissionadas pelo museu. Ok. Então, em relação ao desenho na parede, tem essa sensação de não seguir um esquema, okay. Não seguir um rascunho. Então, fui fazendo. O livro ele já estava pronto e as esculturas também. Eu tive 1 semana para fazer as esculturas. E essa escultura? E as esculturas eu fiz aqui. E essa beach grass é uma planta que eu conheci aqui. Nunca tinha trabalhado com ela. Até então não tinha tido esse contato com essa grama. E aí adicionei também essas miçangas na grama, né? Então ela tem esse formato que para mim lembra quase um semi-infinito, não sei, uma espiral, tem algo mais espiralar. E essa daqui quase uma brincadeira de pega vareta com frutas que se renovam constantemente. Então tem também essa
transitoriedade entre materiais, né? Porque o pó e o líquido, a fruta, o legume, eles cedem de maneira diferente ao tempo. Então tem uma temperatura diferente, tem uma maneira diferente de mudar. Nesse seu trabalho, nessa instalação, o que te desafiou mais? Qual foi o seu maior desafio? Não está aqui, eu acho que o maior desafio é sempre interno, né? Da gente estar num lugar desconhecido e se arriscar a estar em um lugar desconhecido, acho que é sempre esse o desafio também. E aprender a confiar no mistério, porque é um grande mistério, né? Quando você sai da sua terra natal e você vai para um outro lugar, você não sabe muito bem o que vai acontecer. A recepção, então acho que é desapegar. Isso para mim tem sido o maior aprendizado, que é aprender a desapegar também da expectativa alheia. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas vêm às vezes para Nova York, para os Estados Unidos, com uma ideia já preconcebida do que é. Aí você colocou, você desapegou, às vezes até mesmo dessas ideias, chegou aqui e você acabou sendo surpreendida positivamente. Você falando, eu pensava que ia ser de uma maneira e me surpreendeu positivamente, que foi completamente diferente daquilo que eu imaginava. Né? Eu tive vários insights, inclusive para a formulação de um dos meus próximos livros, que é uma sensação de quando você está aqui em Nova York, você se sente uma borboleta, mas você também lembra que existem outros animais rastejantes aqui. Então, acho que é sempre assim, está no alto, mas também está embaixo.